Meu nome completo é Antônio Celso da Silva. Eu nasci em 15 de janeiro de 1955, na cidade de Junqueirópolis, que é uma cidadezinha já quase caindo no Mato Grosso. Então, sou casado desde 78 com a mesma mulher, né? Que é meio raridade, né? Eu tenho 33, quase 34 anos de casado. Qual o nome dela? Maria Luísa. Então, ela, na época, quando eu casei, era telefonista da Huxt, né? Que hoje virou... tem outro nome. Mas hoje, depois ela virou dona de casa, que é até hoje. Na verdade, quando eu fazia o ginásio, a gente teve essa história muito legal, que lógico que marcou a minha vida, obviamente, né? Mas a escola teve uma excursão para o Pico do Jaraguá. E na época tinha, a prima dela estudava no mesmo colégio que eu. Ou na mesma sala de aula que eu. E a prima dela levou ela. Então ela não fazia parte da excursão nem da turma. Ela foi levada pela prima, né? E antigamente não era como hoje, que você já sai beijando, né? Nada disso, né? Então, pegaram a mão, não sei o quê, mas sabe aquela assim, paixão assim pela a primeira vista, assim, que eu fiquei, né, encantado, assim, né? Então a gente se conheceu no Pico do Jaraguá, numa excursão da escola, né? A gente passa hoje no Pico do Jaraguá para a gente se conhecer lá em cima. Eu tenho 2 netos. Eu tenho um neto de 11 anos e um de 13, o Ian e o Derek, né, que são filhos da Érica. E a Érica está grávida, vai nascer a Bruna agora em junho, está na expectativa de vir uma menina agora. Então tenho a Érica, que tem os 2 filhos, e a menina que vai nascer, e a Denise Amorim, que é quem está seguindo meus passos aí. Ela fez química. Meus pais são da Bahia, minha mãe e meu pai se conheceram na Bahia, mas casaram aqui, na verdade, em São Paulo, foram morar em Junqueirópolis, né, onde aí nasceram os filhos. E são 5 filhos, né? Nós somos em 5 irmãos, eu sou mais velho. E meu pai tinha sítio que no interior chamava-se de arrendatário, né? Ele arrendava um sítio, né? E ele cuidava do sítio e dividia, né, os ganhos das colheitas, né? E basicamente eram, na verdade, colheitas de café, amendoim e algodão. Então era isso que se plantava muito no interior. O amendoim, por exemplo, uma coisa que eu vivi muito na minha infância, era colher, o pessoal colhia amendoim, colocava nos sacos, deixava os sacos abertos. Então a minha missão era costurar os sacos de amendoim, né, para que viesse depois um trator, tudo mais, e levasse depois para o depósito, para depois ser vendido. A minha vida toda a minha infância aconteceu em Dracena e na zona rural, no sítio, né? A gente não tinha dinheiro, né? Na roça, você vivia daquilo que você plantava. Então não existia, na verdade, nenhum tipo de brinquedo, né? Meu sonho de infância era ter uma bicicleta, que eu nunca consegui ter essa bicicleta. A gente brincava muito antigamente você fazia umas madeirinhas, cortava e colocava carretel, sabe carretel de linha? E brincava de caminhãozinho, de carro. Não tinha nenhum tipo de divertimento, né? Era muito pobre esse divertimento, você não tinha brincadeiras. E aí eu descobri outra coisa interessante, que era música, né, que hoje é uma das minhas paixões, né, por conta até disso, né? Então eu ia na igreja e tinha as aulas de música. Então durante uns 2 anos eu frequentei, né, tinha os cultos, né, tinha o culto de jovens, e eu comecei a aprender música através da igreja, né, lá. Então em casa eu tenho acho que uns 3 ou 4 violões em casa, tenho guitarra, tenho flauta, teclado, né, por causa desse outro lado, essa outra veia. Acho que se eu não fosse um químico, acho que seria um músico, um artista, um cantor, alguma coisa do tipo. Então assim, eu gosto, como eu tenho raiz, na verdade, no interior, eu sou muito fã de música sertaneja, das boas músicas sertanejas. Pode até ser aquelas músicas raiz, de bem antigamente, né? Adoro aquelas músicas. Eu tenho em casa uma pasta que eu divido entre músicas sertanejas, né, e músicas MPB. Então, quais são as sertanejas? As raízes, né, desde o tempo de Tonico e Tinoco, né, Pedro Bento Zé da Estrada, esses caras que vocês nunca ouviram falar, né, Liu e Léo, essas músicas bem antigas, são músicas que tinham uma história, né, e eu vivi um pouco disso quando era na minha infância, né, e daí para frente é gostar. Né? Então esse é o lado que eu gosto muito, né? Mas tem um segundo hobby, que essa também é outra válvula de escape, que é pescar. Eu sou fascinado por pescaria. Tem uma turma que a gente pesca, cada 3, 4 meses nós fazemos uma excursão Pantanal, às vezes, que é um fim de semana, na verdade. Eu fui agora em fevereiro para
Guaruva, que é uma cidadezinha que fica do lado de Joinville, né? Mas algo de especial, né? O que está em moda de peixe agora? Para quem assiste novela? Roubá-lo. Roubá-lo. A gente foi pescar robalo, na verdade. Então eu tenho um estoque de robalo em casa, se precisarem de robalo. Quando eu vou pescar, eu sou capaz de ficar o dia inteiro sentado com a varinha ali, mesmo não dando peixe. Mas a natureza, sabe, a tranquilidade ali me renova. É bom então, dar um equilíbrio. Dá um equilíbrio. Dizem que o fato de você estar com a varinha ali, que o estresse sai pela varinha, vai pela linha, cai na água, aí você se descarrega. Mas eu sou muito impaciente, até para falar eu gaguejo porque eu sou impaciente, eu quero que as coisas aconteçam. Eu não consigo, muitas coisas eu não mando fazer, eu faço porque para ficar do jeito que você quer fazer, então talvez na produção eu sou muito impaciente. Mas tem esse outro lado que é o lado de tranquilidade, de pescar, de cantar, de tocar, essas coisas assim que... Adorava sair da casa da minha mãe na roça e ir para a cidade por 3 coisas que me chamavam a atenção. Uma delas eram os biscoitos que minha avó fazia, a mãe do meu pai, fazia uns biscoitos que eu adorava, então queria ir para lá com esses biscoitos. Segundo, era as ferramentas, adorava ficar vendo meu avô entalhar, cortar, não sei o quê, ficava assim horas e horas vendo. E terceiro era esse violão que ele tinha lá, que eu pegava o violão e ficava, sabe, dedilhando, fazendo alguma coisa, tocando uma corda só, né? Foi o primeiro contato que eu tive com o instrumento, foi esse, né? E a partir daí eu comecei a gostar de marcenaria. Então, a casinha do cachorro da minha casa é o que faço, né? Se você for na minha casa lá em Peruíbe, e aqui na Melfi, aqui na Paiô, aqui em Santo Amaro, tem uma casinha de passarinhos. Então tem periquito, tem sabiá, tem João de Barro, tem rolinha, né? Então, quando eu era moleque no interior, eu matei muito passarinho, que era comum, né? Então, é meio que pagar uma dívida hoje de alimentar os passarinhos, né? Eu devia ter uma calça e um sapato, né? Mas era uma infância feliz, né, isso no interior. Até porque você não tinha antigamente os males que você tem hoje, tá? Então, dormir, por exemplo, de porta aberta era normal. Não existia nada do que você tem hoje, de roubos e O que a gente tinha medo, na verdade, no interior era de assombração, né, de alma de outro mundo. Isso é comum no caipira do interior. Mas com essa dificuldade de você nunca ter as coisas, né, meu pai não conseguia, ele tinha ansiedade de querer melhorar, né? O que ele fez? Ele veio para São Paulo, a gente tinha na época, ele tinha aqui em São Paulo uma irmã que morava em São Paulo, aqui no centro. Então viemos de trem, né, juntamos as coisas que tinham. Chama em São Paulo uma terra fria, gelada, garoando, que era muito comum antigamente, muito mais do que hoje. Aí começa a minha vida em São Paulo, na verdade, que é acho que onde tudo começou. E em frente à minha casa tinha uma feira, na rua da minha casa. E bem em frente tinha uma banca de bananas, batatas. E eu, meu molequinho caipira do interior, fui pedir para o dono para deixar eu ajudar a vender, para me dar algum trocado. E ele falou, tá bom, fica aqui, né? Então eu comecei a vender batata, banana na feira ali. E no final da feira ele me dava algum trocado, que eu pegava aquilo e dava para minha mãe. Vendendo essas coisas na feira, eu acabei fazendo amizade com o vizinho do lado, que tinha uma caixa que ele engraxava sapato no bairro, né? Eu vendo ele fazer aquilo, para mim, quer dizer, que não tinha muito segredo, era pegar uma graxa, passar no sapato, um paninho, né? E o que eu fiz? Eu falei, pô, preciso fazer a mesma coisa, só que eu não tinha dinheiro para nada, né? Então eu falei, escuta, você não quer me emprestar a tua caixa? Eu lembrei do que meu pai fazia no interior, meu pai alugava a terra e dava metade. Falei, você me empresta a caixa, eu engraxo, aquilo que eu arrecadar, eu te dou. Se eu arrecadar, sei lá, 100, te dou 50. Eu falei, tá bom. Então eu fui ser engraxate, né? E por estar ali engraxando e tudo mais, e alguém já me conhecia e ter vendido batata na feira, tinha uma quitanda em frente, né, onde eu ficava, que o cara me convidou para ir ter um emprego. Aí já era um emprego, trabalhar, embora, né, nunca fosse registrado, né, CLT, porque naquela época isso era muito difícil, mas eu fui trabalhar numa quitanda. Aí já tinha experiência de vender batata e banana, daí para frente foi um pulo, né? O meu sonho, na verdade, de infância, é trabalhar numa sapataria, uma loja de sapatos. Então, para mim, era muito chique você vender sapatos, né, atender os clientes. Aquilo, para mim, para um garoto do interior, era chique aquilo lá. Mas do lado tinha uma farmácia. E o dono da farmácia me convidou, você não quer vir trabalhar na farmácia? Você vai me ajudar a varrer, a lavar os frascos e tudo mais. E aí, na verdade, foi o meu pé, na verdade, porque eu sou hoje, né? Que foi entrar numa farmácia para trabalhar.
eu aprendi na farmácia a aplicar injeção, né? A medir pressão, a fazer curativos, né? E de repente eu já me sentia um mini farmacêutico já, com 15, 16 anos. E tinha um colégio que chamava-se Liceu Eduardo Prado. Era um dos melhores colégios de São Paulo de Química, junto com Oswaldo Cruz. E eu fui tentar o colégio e consegui uma meia bolsa, na verdade, né? E aí foi que nasceu, então, a história da Química. Comecei a estudar Química. E na farmácia e fazendo Química, eu comecei a vislumbrar outros caminhos. Poxa, já dá para pensar em coisa maior, né? No Liceu Eduardo Prado, na minha sala, tinha uma pessoa que tinha uma irmã que trabalhava na Avon. Então tinha uma menina que chamava Aparecida Pisaneschi. Falou assim: só tem uma vaga na Avon para auxiliar de laboratório. Você não quer tentar? Para mim aquilo era, sei lá, o sonho dourado. Avon, né? Aquilo, jamais eu consegui entrar na Avon, não tinha experiência nenhuma. Mal sabia qual era a diferença entre pipeta graduada e pipeta volumétrica, né? Que é comum, é a base de quem é químico. E quem fez o teste prático comigo foi um senhor chamado Antônio Laércio Savenhago. Estou dizendo esse nome porque eu vou falar mais para frente do nome dele. E ele que me entrevistou, tudo mais, e eu fui embora. Mas assim, não tenho a menor condição, né? Vai entrar na Avon agora, uma multinacional. Imagina, refeitório aqui, transporte de graça, registrado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fui, no dia seguinte na Avon, né? A que me atendeu falou: olha, você traz seu documento, você passou, você comece o mais rápido possível. Eu falei: preciso de um tempo só para me desligar da outra empresa e começar na Avon. E aí a moça falou para mim: olha, só que você colocou como pretensão, não vai ser essa a tua pretensão, né? Então era 5 vezes mais, né? Em vez de 100, eu fui ganhar 500. Na hora eu falei: sabe, nada para mim cair a ficha na hora. Eu falei: o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Depois fui promovido para técnico químico, que era o próximo passo. Depois a outra promoção foi para analista químico. Então fui galgando esses passos, mas aí na verdade eu queria mais, na verdade. Eu queria aprender mais, e a Avon tinha, naquela época não se mandava, era difícil mandar alguém embora. Um posto maior era o posto do chefe, né? Só se ele morresse, você usava embora. Ele nem morria, né? Era mandado embora. Então eu falei: vou ter que dar um jeito de procurar alguma coisa. Aí eu saí da Avon, fui trabalhar na IGA, sob protesto dos meus chefes, que você está louco, você vai sair da Avon para ir para a IGA, Natura, quem que é isso? Você bebeu, né? Mas tinha para mim uma grande diferença, que era aprender a parte de pesquisa e desenvolvimento, efetivamente. Eu sempre fui muito tímido, por ser um menino do interior, e quando eu vim para São Paulo, idem. E como é que eu tive que mudar? Quando eu terminei o curso de Química, eu tive que fazer o estágio, né? E o estágio seria dar aula. E eu consegui um estágio na mesma escola que eu fiz o curso, o ginásio, né? Que foi lá na escola aqui em Interlagos. E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que enfrentar uma sala de aula. Isso para mim foi assim, eu não diria a morte, porque é muito, mas quase. Quando eu cheguei no meu primeiro dia de aula, eu falei: pessoal, como é o meu primeiro dia de aula, eu queria que vocês escrevessem depois do final da aula o que vocês acharam da aula. Vocês podem me ajudar a dizer: olha, foi ruim, foi mal, você está assim, você está assado, não sei o quê. E eu peguei, estava com um caderno, peguei o caderno, né, tirei as folhas, cortei no meio e dei para cada um, né, pedi para eles escreverem. E para minha surpresa, no final da aula, que era uma aula de 40 minutos, veio uma coisa assim, né, tipo assim: pô, você está no caminho certo, você sabe tudo, você não sei o quê. E eu sabia porque eu tinha recém saído de uma faculdade, né, trabalhava na área, já estava na verdade na Avon nessa época, quando eu terminei a faculdade. E então veio um monte de incentivo, né? E aí eu percebi que se eu continuasse sendo tímido, eu não ia conseguir dominar a sala de aula, porque hoje são terríveis, né? Antes não era diferente. E eu tinha que olhar nos olhos de cada um, né? Não podia dar aula olhando para baixo e suportando a minha timidez. Eu tinha que levantar a cabeça e olhar no olho de cada um. E foi daí que eu comecei a ter um bom contato, né? A ser muito mais do que o professor. Eu aprendi que se você não for cara de pau, não for à luta, nada acontece, né? Se você é um garotinho tímido que vai ficar esperando acontecer, né? Nada cai do céu. Eu passei a ser chefe de fábrica em 86, entrei em 84 na Avon, em 86 passei a ser chefe de fábrica. Em 88 eu virei gerente de produção, né?
E em 89 houve a fusão, na verdade, da IGA com a Natura. E eu fiquei na Natura como chefe, como gerente de produção. E numa época eu saí de férias e eu estava no Nordeste com a minha família. Minha primeira viagem que eu fazia com a família de avião. Recebi uma ligação do meu chefe para voltar logo, porque o gerente de controle de qualidade tinha ido embora. Pediu a conta num dia e foi embora no outro. E ele estava sem gerente de produção, que era eu, sem o gerente de qualidade. Então, voltar logo, né? Então, assumi a função de gerente de produção e gerente de qualidade da Natura, lá em Itapecerica da Serra. Então, fiquei com as duas funções por algum tempo. Tá? E depois de 10 anos de Natura, isso foi em 94, eu recebi uma proposta para uma empresa que eu não sabia quem era a empresa, mas era uma empresa que estava crescendo muito. Eu fiz atrás de um headhunter e acabei indo parar na XEM. Onde eu fiquei na XEM muito poucos, 3 meses somente. Né? Da XEM eu fui dispensado, coisa que nunca tinha me acontecido na vida. Né? Então, saí da XEM assim, muito sem entender o que tinha acontecido. Né? Eu tinha deixado a Natura com 10 anos de empresa, estável, e fui para a XEM, mas faz parte de quem procura alçar novos voos. Mas no dia que eu saí da XEM, eu já mandei por e-mail, mandei para todo mundo que eu estava no mercado, e a Paiô me chamou, na verdade. Eu fui ser um gerente industrial na Paiô, isso em 94. E resgatando um pouco daquele meu chefe que eu falei da Avon, que me entrevistou, o Antônio Laércio Savenhago, a gente virou amigo, né? Somos amigos, um frequenta a casa do outro, né? Frequenta videokê comigo, o Laércio, né? E depois que eu fui para a Paiô, eu precisava contratar um gerente de produção, né? E acabei contratando o Laércio. Então ele me entrevistou lá, me colocou no segmento cosmético, depois, alguns anos depois, né? Eu contratei ele como o meu gerente de produção, né? Então, e fiquei na Paiô até 2002, quando veio uma proposta de ir para o Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro era, na verdade, uma empresa de só cabelo, né? E a proposta veio da seguinte forma, né? Um headhunter me fez o contato e o que ele tinha de conselho é que não me dissesse nada quem era a empresa. E ele me disse, falou, você pode falar que a empresa do Rio de Janeiro ela está na mídia, né? Eu perguntei, a empresa nacional? Ele falou, então é Embeleze. Ele caiu na cara, bem que me falaram para não dizer nada, mas a Embeleze é que estava na mídia, né? E depois de vir a FAO e tudo mais, e é uma proposta financeira muito boa, excelente, assim, era irrecusável a proposta, tanto de benefícios quanto de salário, eu acabei pedindo uma conta na Paiô, até porque na época a Paiô não passava por algumas dificuldades, foi quando faliu o MAP em Mesbla, e eram os grandes clientes da Paiô, então eu não estava muito feliz lá, e acabei aceitando uma proposta de ir para o Rio. Então fui morar em Nova Iguaçu. Mas assim, era do trabalho para casa, academia, acho que foi a época que eu mais fiquei em forma, porque eu saía do trabalho para academia e depois ia para casa. Então eu ia para academia de segunda a quinta, porque sexta-feira eu viajava para cá. Então, mas assim, eu tinha que desenvolver um trabalho, eles tinham uma missão, eu tinha uma missão difícil lá, que era assim, eles tinham mais venda do que produção. E em maio a gente já conseguiu empatar, ou seja, produzir aquilo que estava vendendo, maio, junho, né? Mas a Embeleze tem suas dificuldades, né, porque o dono era um político, né, com todas as dificuldades de uma empresa de político e de Nova Iguaçu, e eu não estava feliz com essa vida lá no Rio de Janeiro, fiquei 1 ano e meio no Rio de Janeiro. Né, não aguentava mais fazer ponte aérea, né, terrível, assim, não tinha, era uma vida assim, tempo cronometrado, né. Depois que a gente saiu da Natura, eu passei 10 anos na Natura, então fiz amizades excelentes, né? Então a gente sentiu necessidade de não perder o contato com as pessoas. Então a gente começou a sair para tomar uma cervejinha com 1, 2, 3, 4, 5, que depois esse grupo foi aumentando e virou o chamado Amigos Desnaturados, que a gente tem hoje esse grupo. O Amigos Desnaturados, na verdade, é um grupo que tem hoje quase 1000 pessoas, são ex-Natura e até Natura atuais que... Mas fora isso, nós temos vários outros grupinhos. Então, eu gosto muito desses grupos, desses contatos, né? Sou muito dessas amizades. Por isso que a gente tem... o pessoal muito me conhece, né? Porque eu nunca fui de ficar na casca, né? Dentro da casca. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu sofri muito com isso, porque eu fiquei fora do mundo cosmético lá no Rio de Janeiro.
né? Na verdade, o Rio, o mundo cosmético acontece em São Paulo, né? Os fornecedores, as indústrias, né? Então, para você estar no meio, você tem que estar em São Paulo. Você saiu de São Paulo, você fica meio que esquecido do mercado cosmético. E aí, o que eu precisava, na verdade? Existia um termo que estava começando a aparecer com muita força, que era a terceirização de cosméticos. Então, você tinha muitos artistas lançando marcas, muitas empresas que não tinham fábrica, que tinham seus produtos, a própria Natura, a própria Avon, Boticário, que fazia com terceiro. Então, eu queria conhecer um pouco desse mundo. E eu recebi uma proposta da Corpus, na verdade, para vir para cá, mas não para assumir a fábrica, e sim um outro mundo que eu não conhecia, que era a parte comercial. Era fazer os contatos, meio o marketing, mas com um pé no desenvolvimento, que eu conhecia muito bem, né? Então, esse meu nome, conhecido no mercado, acabou abrindo portas para a Corpus na parte de terceirização. Então, as pessoas começaram a ver a Corpus com outros olhos, tinha um profissional do mercado, né? Então, credibilidade. E foi uma época que eu aprendi muito terceirização. Do básico da terceirização até os detalhes de contrato, de preço, né? Tudo. Então, isso me deu uma boa bagagem para até ministrar cursos hoje. Eu tenho um curso de 8 horas de terceirização com base naquilo que eu vivi, na verdade, na Corpus. Então, fiquei na Corpus até 2005, acho que menos de um ano e pouco na Corpus. E aí veio na verdade, a proposta da Paiô. A Paiô tinha uma fábrica grande na Raposo Tavares e queria dividir em 2 unidades de negócio, né? Então, precisava montar 2 fábricas menores, uma de maquiagem e uma fábrica de tratamento. E eu fui convidado para fazer essa mudança de fábrica. E tinham 2 diferenciais, na verdade, nessa volta. Primeiro, era um cargo de diretoria, que eu não tinha tido ainda nas empresas onde eu passei. A Embeleza foi um gestor, que era quase um gestor industrial, que era um meio diretor, meio gerente, mas efetivamente um cargo de diretoria foi na Paiô, então, em 2005, quando me chamaram para voltar e montar 2 unidades de negócio, que era maquiagem e tratamento. Então, a gente comanda as 2 empresas. Hoje eu fico meu tempo maior aqui em Santo Amaro, né? A parte de compra está centralizado lá em Cotia, a parte de marketing na Vila Mariana, onde tem a escola da Paiô, e as 2 fábricas. Então, o meu tempo hoje é tomado com as 2 fábricas. A fábrica de Santo Amaro muito mais, e uma vez por semana eu vou lá para Cotia, né? Eu acabei montando, baseado na minha experiência, alguns cursos que eu acho que é importante. O curso de terceirização, por exemplo, é um curso que eu acho que é uma carência do mercado. A gente montou pela ABC um curso que é uma formação de manipuladores, quer dizer, ensinar as pessoas a manipular cosmético de maneira fabril, né? De maneira certa, de acordo com as normas. Então, a gente montou um curso de 8 horas. Então, tudo isso em experiência que a gente viveu, na verdade. Então, aquilo que a gente fala, na verdade, não foi que a gente leu no livro, mas a gente viveu fábrica, viveu logística, viveu controle de qualidade, viveu desenvolvimento, né? A minha vida foi feita basicamente na Avon, na Natura e na Paiô, né? Na Embeleze foi uma passagem rápida, na Corpus foi uma condição de aprender terceirização. A Xen, foram 3 meses, que eu nem costumo nem colocar em currículo, porque nem considero. Em 3 meses você não faz nada. Mas eu vivi intensamente essas 3 empresas, a Avon, a Natura e agora a Paiô, que continua vivendo, né? Então foi uma carreira assim, feita em 3 empresas que são empresas de sucesso, né? E acho que por consequência a gente teve uma carreira também de sucesso, né? Galgando postos em todas elas, né? Na Avon comecei lá de baixo, na Natura também, na Paiô também, né? Embora já tenha vindo para a Paiô como gerente, mas também foi de baixo, né? Já de laboratório, para depois diretorias e tudo mais, né? Mas sempre foi assim com muita dificuldade, né? As coisas não caem do céu para você, né? E até hoje eu acho que eu aprendi muito, mas eu tenho muito a aprender ainda. Então, não pretendo parar de trabalhar daqui um pouquinho e viver a vida. Não, eu quero mais para frente dar uma tirada do pé acelerador, mas eu pretendo, com as aulas, ABC, escrever para revista e por aí fora, não pretendo parar e ficar sem fazer nada. Não consigo, eu sou meio elétrico para essas coisas.